Bom dia a todos do programa EducaSUS, bom dia equipe de Piracicaba, equipe da FEOSP, Santa Marcelina, Jaú e as equipes que estão aqui no sistema do IPTV. Vou saudar a todos com o nome aqui da Santa Casa de Itapeva, Lorena, Marília, Piracicaba, Sorocaba, Votuporanga, Ribeirão Preto, Hospital São Luís Gonzaga, Hospital de Guarulhos, Santa Casa de Ourinhos, Jaú, Santos, Barreto, Franca, Santa Marcelina, Fundação Padre Albino, Santa Casa de Mojimirim, Santa Casa de Rio Claro, Hospital Provisão, Santa Casa de Mococa, Santa Casa de Santa Maros, Hospital Geral de Carapicuíba e Santa Casa de Buritama. Todas essas instituições envolvidas no projeto EducaSUS. Agradecemos o governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria da Saúde, que tem apoiado esse projeto, e a Federação dos Hospitais Filantrópicos. O tema hoje é sobre o Agita São Paulo, e nós temos aqui a professora Rosângela Villamarim. Ela é professora de Educação Física, mestre em Ciências Endocrinológicas e Estrutura do CELAFISC e monitora do Agita São Paulo. Ela também coordena o programa de reabilitação e atividade física direcionado à osteoporose. Por favor, Rosângela, começa a sua apresentação. Bem, bom dia a todos. Gostaria primeiro de agradecer o convite, né? E a gente tem aí esses dois temas que foram colocados. Foi a respeito do trabalho que a gente desenvolve na área de osteoporose, lá na Unifesp, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre o programa Agita São Paulo, que muitos de vocês já devem conhecer, né, e desenvolvem até, inclusive, nas suas instituições. Tá, ok, então. Então, próximo, por favor. Bem, para se falar de Agita São Paulo, primeiramente nós temos que falar de atividade física. E levando em consideração os conceitos básicos de atividade física, nós temos, sendo esta, qualquer movimento que o corpo exerça que tenha gasto energético acima do basal, para que nós tenhamos então uma contração muscular, né? E com a intensidade de leve a moderada, sempre na maior parte dos dias da semana. Então essa seria a definição de atividade física. No entanto, as pessoas insistem em falar em qualidade de vida. Então qualidade de vida é algo bastante interessante, porém vai depender do indivíduo, porque essa qualidade de vida é a percepção que o indivíduo tem diante da vida. No contexto então cultural, valores, além disso, vai depender então dos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. No próximo slide, a gente vai entender um pouquinho o que é a famosa qualidade de vida. Se pararmos para pensar no cognitivo e no emocional, que nós temos logo acima, é algo bastante complexo, porque dentro disso nós temos funções emocionais, cognitivas, sensação de bem-estar. Se formos olhar no status de saúde e fitness, que está mais relacionado ao Agita São Paulo, mais diretamente devido à prática de atividades físicas, nós temos a saúde, a parte física, a função sexual, a energia e vitalidade, mas além disso nós temos a função social, porque ninguém vive sozinho, então social e recreacional, onde nós temos o conviver com pessoas e as atividades de recreação, sem esquecer, logicamente, do status econômico, que vai nos trazer então satisfação com a vida. Então falar em qualidade de vida não é tão simples assim, porque nós temos uma gama de outras informações, de outros sentimentos, satisfações que vão nos possibilitar essa qualidade de vida. No entanto, próximo, por favor. A nossa grande hipótese dessa qualidade de vida acontecer por meio da atividade física é o sedentarismo. Então essa hipótese gera em cima do estilo de vida. Mas algo de bastante importância próximo por que será que a atividade física pode ser considerada promoção de saúde? Próximo. O que é interessante levar em consideração, quando eu falei do estilo de vida, nós temos então os fatores de riscos relacionados a risco de morte. Na maioria das vezes, nós verificamos o infarto, o derrame cerebral e o câncer como sendo alguns fatores, né, muito próximos à mortalidade. Quando eu falo para vocês, se a gente verificar em azulzinho, claro, assistência médica, assistência que nós temos,
ela é uma fatia muito pequena dessa nossa pizza, como vocês podem ver. Já a biologia, né, então é porque a minha mãe tem, a minha avó tem, alguém da minha família teve, também não é uma fatia tão proporcional. Se a gente verificar a parte de ambiente, que é o nosso amarelo, também não é algo tão expressivo, mas como eu falei anteriormente, o estilo de vida é algo que a gente modifica, né? Não é uma coisa que nós possamos, que alguém impõe pra gente, em algumas situações ele é imposto, mas nós modificamos, e ele é a maior parcela de toda essa situação. Então nós temos que tomar cuidado porque nós mudamos o nosso estilo de vida. Mudando o estilo de vida, nós podemos então modificar a nossa saúde e as possíveis prevalências de risco de morte. Se formos verificar fatores de risco, né, no município de São Paulo, nós sempre costumamos dizer que o alcoolismo mata, a obesidade mata, hipertensão, tabagismo, dentre outros. Mas nós temos ali em vermelho um vilão enorme que é o sedentarismo, que cerca de 70% dos fatores de risco de morte estão ali para o nosso grande inimigo, o sedentarismo. Só que o grande problema é que na maioria das vezes as pessoas não têm só o sedentarismo. Esse sedentarismo ele acompanha um tabagismo, uma obesidade, um alcoolismo. Então é uma somatória de diversos fatores de risco, por isso que os indivíduos vêm a ter problemas de saúde. No entanto, algo bastante interessante é que se a gente pegar o grande mal mundial, que é o caso da doença cardiovascular, e verificar um indivíduo sedentário, nós verificamos no gráfico a possibilidade de 100% de chance desse indivíduo ter uma morte por doença cardiovascular. No entanto, se pegarmos o indivíduo que se torna pouco ativo, ele tem uma diminuição de 66% de chance de vir a ter o desenvolvimento dessa doença cardiovascular. É muita coisa, é mais do que a metade. Então deixar de ser parado e fazer alguma coisa já nos traz bastante benefícios. O que é uma coisa interessante de se dizer, a doença cardiovascular no mundo, e especificamente aqui no Brasil, nós temos 300 mil óbitos por ano, 820 óbitos por dia, 34 óbitos por hora. E é interessante, os meninos aqui estavam arrumando a parte de audiovisual, tudo, e falaram 5 minutinhos. Naqueles 5 minutinhos, olha só, um óbito a cada 2 minutos. Então, quantas pessoas a gente já não teve aí vítima de doença cardiovascular? Então é interessante a gente verificar, porque há muito tempo atrás falava-se em esporte e saúde. Esporte é saúde? Em alguns casos sim, em outros não. O que é interessante verificar é o quê? Se esporte puramente, esporte competitivo fosse saúde, a gente não teria aí os Ronaldinhos da vida, os Gugas, todos machucados e parando de fazer as atividades. Se falarmos em aptidão física enquanto saúde, ela é saúde para aquele que tem acesso à prática de atividade, em academia, em alguma coisa, e aquele que tem uma certa coordenação que requer aptidão. Mas se falarmos em atividade física, como dissemos logo no início, no primeiro slide, no nosso conceito de atividade física sim, ela é saúde porque ela envolve o indivíduo de uma forma geral, não necessariamente precisando de determinada habilidade específica para que esse indivíduo consiga desenvolver as suas atividades. No entanto, se levarmos em consideração as atividades de leve a moderada, levando em consideração então a vida ativa, se pegarmos a curva em branco que todos podem verificar, são a curva dos benefícios. Se pegarmos a curva em azul, que é a curva dos riscos. Então o que nós podemos ver? Que a curva dos riscos ela é bastante baixa, bastante pequena, diante da curva dos benefícios quando temos indivíduos com vida ativa. Já de moderado, ou seja, por volta de 30 minutos de atividade física e o intenso por volta de 3 vezes por semana, mais ou menos 20 minutos, seria a vida saudável e um pouquinho do fitness, nós temos então essa curva dos benefícios sempre aumentando, enquanto que a curva dos riscos ela está bastante linear, bem baixa.
Se nós buscarmos, então, o esporte competitivo, algo bastante intenso, nós temos, então, a curva dos benefícios bastante alta, porém, a curva dos riscos, ela começa a aumentar cada vez mais. Então, é algo que a gente tem que tomar um certo cuidado. Então, o que nós deveríamos trabalhar? Vida ativa, vida saudável, para depois, gradativamente, chegarmos às outras instâncias da atividade física. O que é bastante interessante é que a prática de atividades físicas tem benefícios fisiológicos, como todos nós podemos conhecer. Então, a diminuição da pressão arterial, o hipertenso deve fazer atividade física, é lógico, levando em consideração diversas particularidades médicas, né? O interessante da atividade física para um controle fisiológico seria o controle do peso corporal. Então, as mulheres, na maioria das vezes, fazem atividade física para diminuição de peso, mas não só estético, e sim saúde. Melhoria da mobilidade articular, né? Melhoria do perfil de lipídios, olha a gordura corporal falando novamente. A resistência à insulina, então os diabéticos precisam fazer sim atividade física. Melhoria da resistência física e mais voltado um pouco hoje em dia para as mulheres, né? Para os homens também é importante, mas a melhoria da força muscular e da densidade mineral óssea, que é algo que aflige, na maioria das vezes, cerca de 90% das mulheres, né? Quando nós falamos de benefícios fisiológicos, a prática de atividade física nos promove diversas liberações hormonais, as quais nos auxiliam no aumento da autoestima, diminuição de depressão, aumenta também a autonomia deste indivíduo. Na maioria das vezes não fazemos atividades físicas sozinhos, então reduz o isolamento social. Esse indivíduo tem uma melhor sensação de bem-estar, uma autoimagem favorecida e eu acho que ninguém, né, fica estressado nessa vida, hoje em dia é meio complicado, então é um alívio desse estresse do dia a dia que é algo inerente ao indivíduo, infelizmente, nos dias de hoje. Falando de mulher, né, esses benefícios da atividade física para a saúde da mulher, a mulher que está lá no momento de aleitamento materno, a atividade física pode manter a qualidade desse leite materno, que nos é muito importante para a saúde, não só da mulher, mas para esse filho que está vindo. A diminuição do peso e da adiposidade corporal, como eu bem coloquei no slide anterior, e além disso, a diminuição da possibilidade de vir a desenvolver câncer de mama e câncer de útero. A diminuição das doenças vasculares, além disso, a diminuição do risco de quedas e fraturas e da possibilidade de desenvolvimento da osteoporose. Então, uma das coisas bastante interessantes do Agita São Paulo é a recomendação dada pela prática de atividades físicas. Então, levando em consideração o Agita São Paulo, o CDC de Atlanta e o Colégio Americano de Medicina do Esporte, nós temos então os 30 minutos de atividades físicas por dia, se possível na maioria dos dias da semana, feitos então de forma contínua ou acumulada e sempre, como nós já vimos em slides anteriores, de intensidade leve a moderada. E nós vamos entender um pouco melhor isso. Ou a gente pode caminhar 30 minutos ou 3 de 10. Então, aquele indivíduo que chega e fala, eu não tenho tempo para a prática de atividades físicas, ele pode muito bem fazer 3 caminhadas de 10, uma pela manhã, uma hora do almoço, uma na hora que está voltando do serviço, ou até 2 de 15, se o caso for. Além disso, caminhar 10 minutos ou fazer mais 10 minutos de jardinagem e mais 10 minutos de dança. Então, independe qual é a atividade. O que importa é que se faça atividade, seja ela qual for. Aqui nós temos uma parte do nosso embasamento científico, que é uma publicação agora de 2007 da American Heart Association, junto com a American College, onde fala da atividade física para a saúde pública, levando em consideração os famosos 30 minutos, quando falamos de adultos de 18 a 65 anos,
sempre trabalhando esses 30 minutos de forma moderada, 5 vezes por semana, como a gente conversou, contínuo ou acumulado, podendo então fazer também os 20 minutos por dia de atividades vigorosas, sendo os famosos 3 dias por semana. Na maioria das vezes a gente acaba intercalando esses dias. Podendo então ser combinado também, fazer os 30 minutos 2 vezes por semana moderada e mais os 20 minutos 2 vezes por semana vigoroso, que é uma atividade que a gente sabe que as pessoas acabam tendo um pouco mais de dificuldade para realizar. Então o interessante seria os 5 dias na semana, os 30 minutos. No entanto, nós falamos até agora para a saúde populacional. Se a gente for levar em consideração para redução de peso corporal, nós precisamos, em adultos acima de 18 anos, cerca de 60 a 90 minutos por dia, de forma moderada, 5 dias na semana, sendo este contínuo ou acumulado. Porque quando a gente precisa da redução de peso, nós precisamos de um estímulo um pouco maior. O que é interessante no Agita, nós utilizamos um modelo que chamamos de modelo passo a passo, ou seja, esse indivíduo que é sedentário, a busca é que ele se torne pouco ativo. Deste indivíduo pouco ativo, que ele se torne regularmente ativo. E o regularmente ativo que então se torne muito ativo. O que nós temos que levar em consideração é tomar cuidado para que esse muito ativo não tenha um estímulo que chamamos de estímulo débil, porque está tudo igual, já fiquei aqui, está muito bom, e se torne sedentário novamente. Uma das dicas que o Agita geralmente dá é o muito ativo ou regularmente ativo comece a adotar um sedentário. Porque ao adotar um sedentário você vai passar toda a sua experiência e ajudando você não para também de fazer atividades. Então, uma das formas de se fazer atividade física é levar o cachorro até a porta. O que é interessante é, se você só o leva e deixa solto lá, você só vai consumir 2 calorias, por volta de 2 calorias. Agora, se você caminhar com o cachorro por 30 minutos, como diz a recomendação, você vai consumir 150 calorias e o seu bichinho de estimação também. Tem gente que não leva isso muito a sério, é algo um pouco complicado. Agora tem outros que acham que o cachorro tem que viver e ele, de repente, talvez não. Mas brincadeiras à parte, o que a gente tem que levar em consideração, se a gente usar o famoso controle remoto, que é da moda hoje, nós gastamos menos de 1 caloria. Agora, se nós levantarmos para trocar de canal, a gente gasta 3 calorias. O que é interessante que hoje em dia a nossa televisão tem informações bastante complicadas, não tem quase nada. Na televisão nós vamos levantar diversas vezes ao dia, então nós vamos ter maiores gastos calóricos. A gente fala muito em atividades físicas no horário de trabalho, então andar para chegar no trabalho, andar dentro do seu ambiente de trabalho, descer um ponto antes, subir escadas ao invés do elevador e da escada rolante, em algumas instituições nós sabemos que tem. As atividades de lazer, então arremessar, correr, jogar bola, quem tem possibilidade gosta, nadar, dançar, quem é que não gosta de uma música, caminhar, pedalar, então tem diversos tipos de atividades que vão possibilitar que esse indivíduo se mantenha ativo. Agora no nosso trânsito do dia a dia, como a gente até brincou, o trânsito nos pegou hoje de manhã também, dirigir 40 minutos e parar mais 5 no estacionamento, vocês só vão ter o consumo de 22 calorias. Agora, se eu andar por 15 minutos até o ponto de ônibus, 2 vezes ao dia, eu gasto 60 calorias. Então é algo bastante interessante se a gente for levar em consideração o nosso dia a dia. O que é interessante a gente verificar? Se a gente somar todas as atividades que a gente foi colocando aí no decorrer da apresentação, eu vou caminhar, eu vou lavar o carro, eu vou levar o cachorro, eu vou chegar ao serviço. Então, se a gente somar, nós temos aí diversas formas de ter atividades físicas, mas nós temos um cuidado muito grande, né? Atento a vocês, cenas de sedentarismo explícito, né? Eu sei que algumas pessoas vão se identificar no meio dessa situação, então qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Então, acho que nós podemos viver bem
Sem exercício físico? Sim, bem fraco, bem estressado e bem gordo, né? Algo bastante complicado. No entanto, nós temos algo... Nosso metrô de São Paulo, gente, é um terrorismo, porque essa foto foi tirada pelo grupo de Salafistas e nós verificamos uma fila imensa na estação Sé do metrô, uma fila gigantesca. E se vocês olharem ali à frente da moça de roupa jeans, tinha só uma pessoa subindo, né, pela escada convencional, a menininha puxando a mãe para ir para a escada convencional e a mãe, não, espera um pouquinho. E esse senhor de jeans, pelo amor de Deus, ele foi o último a subir. Então, assim, para nós que estávamos assistindo, foi algo bastante caótico. E não para por aí. Nós temos que fazer atividade física, então verifiquem fora do país uma academia 24 horas. Olha que lindo. Só que olha o que tem à frente da academia, até um descaso, né? 2 escadas rolantes. E não são, como nós podemos ver, para cadeirantes, pessoas com necessidades especiais. E aí nós falamos, temos no meio uma escada convencional. Para que será essa escada convencional? Só porque não dava para colar 2 escadas rolantes juntas, porque ficou uma coisa que ninguém usa. Ou algo como o peso corporal, que nós falamos, dos 60 aos 90 minutos de prática de atividade física, o que a gente poderia reduzir, e não é o que nós podemos ver aí nos menininhos de Frankfurt. Ou nas nossas caras meninas, modelos aqui, que é algo que a gente se depara não só como beleza, mas como saúde populacional. Então, o Agita São Paulo, desculpa, tem a dizer para vocês isso sobre a parte de atividades físicas e nós ficamos então à disposição para as possíveis perguntas que vocês possam ter. Queria agradecer à professora Rosângela Villamarim pela apresentação do projeto, das ações do projeto Agita São Paulo. E eu queria colocar umas perguntas também, abrir também para todos em videoconferência, seja pelo Sistema Impela, pelo IPTV, no EducaSUS aqui. Vocês mandem o sinal e nós vamos estar liberando a palavra para vocês. A primeira pergunta que eu tenho é: o Agita São Paulo ele tenta estimular toda a população a fazer um pouco de atividade física. O que ela pode colocar como facilitadores dessa atividade física? Uma das coisas que nós temos hoje no dia a dia do trabalho é dificuldade de horário, dificuldade de local, dificuldade de orientação e outra coisa também, orientação para atividade física, porque realmente é difícil começá-lo sozinho. E as outras complementações são outras ações a mais, como orientação eventualmente nutricional, orientação cardiológica, tudo isso. Como é que você pode colocar talvez uma ação governamental que tenha facilitadores para isso? Porque é muito difícil, é igual a história do... nós somos profissionais de saúde e nós somos o maior exemplo. É mais fácil o profissional de saúde orientar do que fazer. E aí nós mesmos nos hospitais acabamos não tendo horário, local e orientação. Então, quando a gente fala em local, realmente é algo que as pessoas acabam falando assim, olha, eu não tenho como fazer, porque eu não tenho lugar para fazer. Mas eu não sei se... a gente colocou em alguns slides a possibilidade da própria estrutura do local. Então tem muita gente que prefere o elevador, que prefere a escada rolante. Então nós poderíamos fazer do nosso próprio local de trabalho utilizar essas barreiras arquitetônicas que nós temos para fazer essa atividade. No entanto, quando a gente fala de horário, realmente é algo que eu vou chegar mais cedo no serviço para fazer a atividade, então realmente é algo bastante complicado, mas não é um complicador. Como eu coloquei, nós temos aí a possibilidade de fazer o acumulado e não somente o contínuo. Quando você me pergunta a respeito de alguma ação governamental, quando nós temos aí, eu sei que tem alguns grupos de Barretos, né, de Marília e Piracicaba, nós temos o acesso às diretorias regionais de saúde, o pessoal da DRS, como nós chamamos, eles têm feito trabalhos bastante interessantes, estão vindo buscar o formato que o Agita tem trabalhado, todo aquele trabalho científico que o Agita vem desenvolvendo e para a gente conseguir então fazer com que essas pessoas façam atividade física. Você muito bem colocou que o profissional de saúde ele acaba orientando e acaba não conseguindo desenvolver a prática de atividades físicas para si próprio.
Então, assim, orientar, é lógico, para nós é algo teoricamente mais simples, né? E essa prática vai depender de indivíduo para indivíduo, porque o grande problema que nós temos, nós podemos ter o programa mais maravilhoso do mundo, nós podemos ter o auxílio do governo, do local que trabalhamos, sempre o indivíduo vai achar um probleminha para não poder fazer. Haja visto, nós vemos nas empresas que indivíduos têm que parar de 15 em 15 minutos para fazer um alongamento, para fazer alguma atividade. O que eles fazem? Vão tomar só o cafezinho, vão fumar e esquecem da atividade que eles poderiam desenvolver. Então, algumas empresas têm aí as famosas aulas de ginástica laboral e muitos não aderem. Infelizmente, não é uma aderência tão boa para as pessoas que fazem parte das empresas pela parte da ginástica laboral. Então, a gente tem que continuar criando, sim, possibilidades, oportunidades para que esses indivíduos venham a desenvolver a atividade, mas a conscientização, aquilo que a gente comentou no modelo passo a passo, da pessoa internalizar, da pessoa ter a informação e querer fazer, é que vai nos levar a alguma situação mais proativa. Não vai adiantar a gente... Olha, todos agora vão parar e vão fazer. A gente sabe que alguns vão falar, vou ficar aqui sentado e não vou fazer, infelizmente. Então é uma mudança de comportamento populacional, uma mudança de comportamento que vai levar um certo tempo ainda, né? O Agita tem aí seus 13 anos e muita coisa a gente só tem conseguido nos últimos 2, 3 anos para que aconteça. Mas não sei se eu respondi tudo. Porque você tinha aqueles exemplos daquelas indústrias, principalmente as indústrias japonesas, as fábricas paravam por um período, todo mundo fazia exercício, depois voltava normalmente a trabalhar, aí paravam em outro momento e faziam, eles não têm um cafezinho diferente. Não, isso é extremamente importante. Tem um cafezinho lá, eles paravam para fazer Mas exercício. No Brasil, infelizmente, a gente não tem tudo isso. Tem em alguns lugares, sim, não vamos falar que não tem. Mas, infelizmente, a gente ainda não tem essa consciência do dono da empresa, do coordenador. Em alguns casos a gente vai ter, mas infelizmente não em todos, né? Bom, queria também abrir para videoconferência, não sei se tem alguma pergunta que o pessoal queria fazer. Jaú, onde a equipe de Jaú, eu faço a pergunta. Bom dia, eu tenho 2 questões para a professora Rosângela, que é o seguinte: a primeira questão é a respeito da atividade física de certas clínicas que fornecem, dizem, né, trazer essa qualidade de vida e se melhora no condicionamento físico através de equipamentos passivos, né, que seria aquela plataforma vibratória e outros equipamentos elétricos. Queria saber o que você acha a respeito dessas clínicas que querem passar esse tipo de qualidade de vida para uma pessoa sedentária através do uso de equipamentos passivos. Bem, obrigado pela pergunta. O que é interessante e o que a gente tem que levar bastante em consideração é que qualquer atividade que o indivíduo faça é importante. Só que quando a gente tem aí os famosos equipamentos, eu não sei muito bem qual tipo de equipamento que você se refere, mas assim, dependendo do tipo de equipamento passivo, que a gente tem visto muito por aí, são as famosas plataformas vibratórias que o indivíduo fica em cima. Olha, você vai ficar lá 20 minutos, equivale a 2 horas. Então, quer dizer, parem para imaginar, 20 minutos equivalendo 2 horas, o que está acontecendo ali? Não é algo tão simples assim. Então, existem alguns tipos de clínicas, alguns tipos de materiais que são excelentes, né? Mas a gente tem que tomar cuidado com os modismos. Então aparece algo maravilhoso, sensacional, que a gente nunca viu em lugar nenhum. Eu digo isso porque nós temos aí algumas... nós temos com um estudo agora na Unifesp para densidade óssea com plataforma vibratória, mas não é aquele power plate, aquela coisa que fica chacoalhando, fica aquela coisa exagerada que o indivíduo acaba tendo alguns problemas, porque eu costumo dizer que não existe atividade física contraindicada, existe indivíduo contraindicado para determinada atividade física. Então é o contrário. Então se eu pegar o indivíduo para aquela atividade física, para ele pode ser ruim, agora para outra atividade física, para ele pode ser ótimo. Então a gente tem que tomar cuidado e conhecer a idoneidade da instituição que está oferecendo isso. E de repente, conhecendo a técnica, conhecendo a instituição, de repente é perfeitamente cabível fazer a atividade, seja ela passiva ou não, seja ela com máquinas ou não. Isso é bastante interessante. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta.
Não, ok. E eu tenho apenas mais uma questão, que é o seguinte. Eu sou fisioterapeuta aqui em Jaú. E a gente vê uma certa dificuldade no emprego da ginástica laboral. A gente incluiu uma vez pela Faculdade Marechal Rondon em Botucatu na Centroflora. E tivemos bons resultados lá com relação a afastamento de colaboradores da empresa e tudo mais. Só que a gente vê uma grande dificuldade de implementar isso em empresas daqui da cidade de Jaú. Não, e creio que em toda cidade do interior. O pessoal das empresas não vê isso como um benefício, então eles não incluem e não há também uma participação quando é incluído na empresa. O que assim a gente pode estar fazendo, o que a gente pode estar mostrando, assim, uma opinião que você pode estar nos dando para tentar incluir isso em certas empresas aqui na cidade? Bem, eu até comentei na pergunta inicial do doutor que a gente realmente tem essa possibilidade da ginástica laboral, tem empresas que prestam serviço para isso. E no seu caso, enquanto fisioterapeuta, você deve já ter bastante... Porque assim, as pessoas só vão procurar quando tem problema. 50% da nossa população está com LER, DORT, etc. E está faltando demais. Então aí eles vão procurar o auxílio do profissional. Mas para prevenção, a nossa população está precisando aprender a prevenir, né? Então nós temos que ir devagar, como a gente fez com a Agita São Paulo. Depois de 13 anos a gente ainda tem bastante dificuldade em algumas situações. Então o interessante é vocês continuarem, mostrarem a importância, pegarem trabalhos que vocês já fizeram com pessoas que tinham problemas de saúde, sejam eles quais forem, e falar, olha, essas pessoas pararam de faltar no serviço. Nós temos dados no Agita que mostram então a redução de rotatividade, a redução de faltas pela prática de atividades físicas. E nós temos que lembrar também que alguns projetos-leis, aqueles famosos, já nos mostram a necessidade que esses indivíduos têm dessa prática. Então, primeiro nós já estamos brigando aí na parte com as leis, falando então que existe a necessidade dessa prática. Conseguimos isso, agora nós temos que fazer o que eu falei inicialmente, conscientizar. Então a gente abre, faz aquele grupo, daí a pouco tem 2 fazendo e os outros não estão muito afim, não tem vontade de fazer essa atividade. Então nós temos que tomar um certo cuidado para não dar um tiro no pé. Porque a gente se mata, corre atrás, que é o que provavelmente deva ter acontecido, corre, consegue, põe o profissional lá e quando olha, as pessoas não estão praticando, desistem. Então mostrar a importância dessa atividade. Então a gente tem que lembrar que a atividade física ela vai nos proporcionar então diminuição de remédios, do uso de remédios, diminuição da possibilidade de diversas doenças se manifestarem. Então nós temos argumentos para que as pessoas comecem a fazer atividade física. Não só o coordenador lá em cima, mas também aquele que pratica a atividade. Complementando essa pergunta, antes de passar para a provisão, que pediu a palavra para o TV, será que não há falta também de ação da nossa parte no seguinte sentido? Porque nós estamos muito falando eu acho que melhor, realmente pode ser melhor, mas não existe nenhum estudo, pelo menos que eu conheço, talvez você conheça e possa colocar isso, de uma empresa que adotou essa postura de colocar um horário para fazer exercício para esses funcionários. Ele faz uma avaliação, porque todo mundo passa por avaliação médica periódica nas suas empresas, todo mundo passa. E aí depois essa empresa adota um sistema desse tipo e nas avaliações periódicas começa a notar ou perceber que tem uma correlação positiva entre empresa que adota essa postura de atividade física durante essa atividade laboral e aí uma melhora no número no quadro clínico dos pacientes, no número de faltas, não sei o que. Se não tem isso documentado, é difícil chegar para uma empresa e falar, eu acho que melhora, mas aí eu vou pensar o seguinte, eu vou mudar agora do lado. Eu sou o dono da empresa, por exemplo. Eu falo, tá bom, chama o meu médico do trabalho aqui, eu chamo o médico do trabalho da empresa, e aí melhorou ou não melhorou? Ninguém estudou, ninguém trouxe nenhum documento isso, ninguém mostra nenhum estudo sobre isso, então fica muito na achometria. Então, o Agita São Paulo tem sim diversos trabalhos nessa área, né? Então assim, nós temos trabalhos mostrando que a prática, nós fizemos uma avaliação física básica, até porque não podíamos tirar as pessoas do ambiente de trabalho, né, em grande tempo.
Então nós fizemos, por exemplo, testes de flexibilidade corporal, testes de força, e que depois de um momento que eles ficaram fazendo atividades físicas, nós tivemos melhorias sim, né? E significativas, melhorias assim, numericamente e melhorias de comportamento, inclusive das pessoas. Então, tem um trabalho que é da professora Valquíria... Desculpa, isso foi quantificado? Quantificado, ficou quantificado. Então foram feitos testes físicos, então por exemplo, uma dinamometria, uma força de preensão manual, onde na maioria das vezes a gente tem Ler e Dort, né, por causa das digitações, e depois da prática da ginástica laboral, nós fizemos tudo novamente e nós temos aí uma melhoria até da força e uma melhoria na queixa de dores. Então nós temos alguns trabalhos sim, os trabalhos realizados aí nós tivemos a professora Valquíria Aparecida Lima, né, que é inclusive até meio, né, inclusive é dona de uma empresa de ginástica laboral e propôs para ver se a gente conseguia. Então a partir daí, ela era a maior interessada, obviamente, mas a gente fez todo um trabalho científico. Agora, uma coisa que é interessante, mudar dentro de uma empresa, talvez pareça difícil, mas é um ambiente pequeno. Se a gente levar em consideração a cidade de Sorocaba, então assim, nós tivemos aí a possibilidade do Dr. Vitor Lippe, na época, enquanto secretário de saúde de Sorocaba, ele propôs toda a ação que o Agita preconiza. Houve uma mudança absurda, para aqueles, eu não sei se todos conhecem, no território de Sorocaba. Então eles fizeram ciclovias em lugares que eram buracos, fizeram locais muito estruturados, e imagine uma empresa, imagine a cidade. Eles tiveram uma diminuição comprovada de internações por diabetes, hipertensão, por doenças cardiovasculares. Então eles fizeram isso na população. Então isso foi uma coisa bastante interessante. Então a gente tem aí, é algo muito novo, a pergunta do doutor é extremamente importante, porque é algo novo, as pessoas fazem muito e não documentam. Por não documentarem é que a gente vive nessa loucura e é que a gente vive sempre batendo nas coisas para conseguir chegar a algum lugar. Por isso que eu acho que o colega fisioterapeuta aí de Jaú deve estar sentindo bastante dificuldade, mas a única coisa que eu digo é não para, vamos continuar batendo na tecla para a gente conseguir. E a melhor forma da gente conseguir isso é tendo os nossos parceiros. Então a parceria com a escola de educação física não sei da onde, a parceria com o médico, com o fisioterapeuta é extremamente importante. Unir forças de pessoas que trabalham na área da saúde e que podem nos auxiliar, nos proporcionar então essa possibilidade de vir a desenvolver atividades físicas para a população. Vou passar também provisão. Bom dia. Bom dia, professora Rosângela. Na verdade, minha dúvida já foi esclarecida, que seria sobre as atividades laborais na empresa, assim como a senhora já falou. Mas, no caso, uma atividade na empresa que durasse por volta de uns 10 minutos, já proporcionaria uma melhora na qualidade do desempenho da pessoa? Sim, uma das propostas do Agita, pra gente não parar, imagina, para meia hora com uma pessoa, o dono da empresa mata a gente, né? Mas assim, além desses 10 minutos, a gente estimular para que esse indivíduo faça no dia a dia. Então ele faz 10 minutos lá na empresa. Existe um estudo recente agora de 2010, pena que eu não o trouxe, ele demonstra que mesmo o indivíduo que faz alguma atividade física, mas fica tempo demais sentado, essa atividade física pode se anular enquanto benefícios. Então a gente brinca, inclusive no laboratório, nós vamos atender o telefone sem fio, caminhando. Então a gente parece um pouco louco, mas assim, a gente atende o telefone sem fio caminhando, toda atividade que a gente pode fazer, ela tem algum tipo de movimentação para que a gente não fique muito tempo parado. Então na hora, você proporcionou lá na sua ginástica laboral uns 10 minutos. Na hora da saída do serviço, apesar do cansaço do dia a dia, a gente tem que pedir para que essa pessoa se mantenha ativa, né? Uma coisa bastante interessante são os filhos. Aqueles que têm filhos, chegam em casa, não dá para ficar parado.
porque o filho proporciona aí essa necessidade do brincar, do conversar. Então, utilizar já aquilo que a gente tem por obrigação, entre aspas, né, para que nós consigamos, então, ter esse desenvolvimento melhor da sua própria atividade física. Tudo bem? Vamos a alguma outra pergunta? Marília. Tem o pessoal de Marília, eu acho, né? Queria passar... Não, obrigada, professora. Queria passar para o pessoal de Marília também, equipe de Marília, e depois da Santa Casa de Mococa. Primeiro Marília, por favor. Santa Casa de Marília, o som não está muito bom, por favor, deixe ajustar o microfone. E aqui troca para Mococa. Estamos ouvindo. Bom dia, primeiramente, né? Bom, Então, Marília, nós não estamos ouvindo. Vou passar para a Santa Casa de Mococa e depois retorno para Marília. Retorno para Marília quando acertar o áudio, passando para a Mococa. Bom dia, Santa Casa de Mococa. Por favor, posso fazer a pergunta? Bom dia. Eu gostaria de saber o que pode ser considerado uma pessoa sedentária, regularmente ativa, pouco ativa ou muito ativa. Bem, a pessoa que é sedentária é aquela que faz menos de 150 minutos de atividade física por semana, ou seja, aquele que faz um dia na semana, alguma coisinha abaixo de 30 minutos, né? Então é uma coisa assim, regularmente ativo é aquele que consegue cumprir parte da recomendação. Então aquele famoso 2 vezes por semana, que só faz aquilo por obrigação, puramente, isso enquanto atividade física e não estilo de vida ativo. Porque aquele indivíduo que consegue, então, vamos imaginar, só como exemplo, uma academia que você vai 2 vezes por semana, só que nos outros 3 dias ele caminha, ele faz as atividades de vida diária. Você haja visto as mulheres, por exemplo. As mulheres vivem aí 8 anos a mais do que os homens, porque além de trabalharem, né, como todos os homens, as mulheres têm o quê? Tem as atividades de vida diária, o lavar, o passar, né, arrumar a casa, as famosas faxinas. Então, o que a gente pode ter? O indivíduo que é regularmente ativo, ele faz aí cerca de 2 a 3 vezes por semana, cerca de 30 minutos por sessão. Agora, se for um indivíduo ativo, é aquele que consegue respeitar com regularidade os 5 dias na semana, se possível, o sábado e domingo também. Tá? Não sei se ficou claro. Tudo bem, Santa Casa de Mococa? Obrigada. Uma outra pergunta? FEOSP? Bom dia, Fátima, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Eu acho que as mulheres devem colaborar para que os homens sobrevivam mais. Porque por todas as estatísticas nós vivemos mais do que os homens. Então a minha recomendação é que os homens passem a fazer as tarefas que as mulheres realizam. Então faxina, lavar, cozinhar. Nós, homens, vivemos de uma forma que as mulheres podem viver mais. O que as mulheres podem fazer para que os homens vivam mais? Brincadeiras à parte, isso é uma das coisas que a gente se depara muito, né? Assim, além das atividades do dia a dia, a gente tem, se a gente for levar em consideração, por exemplo, os grupos de terceira idade que a gente vê por aí, a gente vê 50 mulheres e 2 homens. E nem todas essas 50 mulheres são viúvas, os homens ficam em casa porque não gostam. Então, uma das coisas a gente brinca, fala assim, mas é a mulher... Não é. Infelizmente, a cultura que nós temos é que o homem não faz, né? Então nós temos que estimular, assim, maridos, namorados, né? Cachos, como dizem por aí, a fazer atividade física, sim,
porque envelhecer junto, né, e fazer qualquer que seja atividade. A Fátima brincou muito bem, como todas nós dizemos, então peraí, eu vou só fazer a comida e você lava a louça, né? Então, assim, é uma das coisas que a gente, hoje em dia, no mundo muito moderno, né, de muita correria, nós vemos sim, hoje em dia, os homens chegando, às vezes junto com a sua mulher, ó, já fiz a comida, já lavei isso. Então, essa divisão de tarefas vai fazer com que os homens melhorem sim. O grande problema é o estresse do dia a dia, são os hábitos, né, que não são saudáveis, né? Então a gente tem que tomar um certo cuidado com isso, mas o estímulo à prática de atividade, seja ela qual for, então caminhar sozinho é ruim, então pega o marido, a hora que chega em casa vai fazer seus 10 minutos. Né? Então esse estímulo de cutucar um ao outro, não dá, vamos dançar, vamos para algum... Então tem algumas atividades que nós podemos desenvolver sim e conseguimos então mantê-lo vivo junto conosco, que envelhecer junto é muito melhor do que sozinho, né? Agora, Fátima, uma vez eu li um trabalho que o homem quando aposenta cedo e fica em casa mais tempo, essa mulher morre mais cedo. É complicado. Eu acho que sim. Não, mas agora, Rosângela, é um prazer te ouvir, foi muito bom. O que eu queria colocar é assim, você acha que existe a possibilidade de nós, hospitais, introduzirmos a rotina da ginástica, da atividade laboral? É fácil fazer isso? A gente teria como fazer pelo Educasus, por exemplo, o passo a passo para a gente iniciar, como é que você avalia a qualidade física, quais os exercícios, qual é a sequência, e a gente ir multiplicando isso pelas nossas instituições, e depois sair das nossas instituições e pegar a comunidade, ir para a praça e criar uma rotina de atividades para que a gente vá multiplicando isso cada vez mais. Eu sou uma daquelas que vai fazer academia às 6 horas da manhã e que ultimamente não tenho ido, mas eu acho que o estresse do trabalho é muito complicado. Então, se a gente incluísse na nossa rotina diária que você tem que parar uns minutinhos para fazer e até dançar, eu acho que a gente podia institucionar isso nas instituições, o pessoal adere melhor, porque se torna divertido, né? Então você acaba até rindo dos outros. Eles vão rir muito de mim, porque eu parece uma tábua. Mas o que a gente pode fazer pelo Educasus? Mas eu acho que tem que ter médico do trabalho. Então, uma coisa que é bastante interessante, nós teria a possibilidade sim, acho que o Educasus é uma ferramenta extremamente importante, teria essa possibilidade sim, mas a gente vai esbarrar em algumas regrinhas que não são nossas, são da instituição, e uma coisa bem lembrada pelo doutor é a gente ter um certo cuidado por conta da existência do médico do trabalho, estágio. Então, se a gente consegue que o médico do trabalho compre a ideia, entenda o que a gente vai fazer e a partir dele também, mais a instituição, mais os que gostam de fazer, a gente conseguir fazer um elo com isso tudo, a gente vai construindo pequenininho. E eu acho que a sua ideia, Fátima, é algo bastante importante porque você externalizou isso à instituição, você já colocou a possibilidade da participação da população diante disso. Eu acredito que as cidades do interior, aí me corrijam se eu estiver errada, teriam uma facilidade ainda maior do que nós aqui em São Paulo, porque eles têm uma proximidade maior com essa população. Então, como eles são mais próximos da população, às vezes tem cidades pequenas que é mais simples, todo mundo conhece todo mundo, então talvez fosse mais fácil. Agora, para nós em São Paulo, como você bem colocou, com relação ao estresse, realmente é algo que a gente tem que tomar um certo cuidado, mas eu acho que não é impossível e nós temos que verificar quais seriam essas possibilidades. Com relação ao passo a passo, como você colocou, diante do Educasus, nós vamos teria a possibilidade sim. Eu só tenho um certo receio da receita de bolo, porque como eu disse inicialmente, vão ter pessoas que não podem fazer determinadas atividades e tem pessoas que podem fazer perfeitamente. A música é algo bastante interessante, então, de repente, em uma dessas reuniões, a gente pode até, vou dar sugestões aqui ao doutor,
mas de repente, em uma dessas reuniões do EducaSUS, trazer um professor que pudesse, tudo bem que é meio complicado filmar isso tudo, mas um professor que pudesse dar dicas físicas, que as pessoas estivessem dispostas a afastar essas famosas cadeiras nas quais vocês estão sentados e vocês sentissem, porque eu acho que a partir do momento que vocês sentem aquilo que está sendo proposto, vocês vão falar, ai, não gosto, ai, que ótimo, me senti bem, por que não proporcionar isso às outras pessoas? Por que não convencer o meu gestor que isso é legal, que isso é importante? Então, assim, vir dos dois lados, como eu falei, né? Construir a ponte dos dois lados. Nós fazemos a informação chegar a vocês e o lado de vocês da ponte é, olha, dá para fazer com 10 pessoas, dali a pouco mais uma, daí depois vocês começam a perceber que vocês não estavam só em 10, a sala já encheu, as pessoas começam a participar mais. Então essa possibilidade existe sim, mas é tudo a passos de formiga. Eu acho que neste caso em que a Fátima colocou, é algo bastante importante sim, e dá pra fazer. E o fato da gente, você falou, olha, a dança, do rir, uma coisa que cabe muito bem, e aí cada um faz no seu ritmo, é a atividade recreacional, que junto com a dança, relembrar as atividades lá do passado, as atividades que se fazia antes, é uma prática que todo mundo vai brincar, cada um vai trazer uma atividade diferente e existe a sua possibilidade não ficando somente na receita de bolo, temos que puxar o braço para o lado tal, levantar a perna para o lado tal, né? Que não é desmerecedor, mas tem pessoas que vão desanimar a partir disso. Agora, como é que os outros países tiveram uma ação, seja lá pessoal, individual, seja da empresa, seja do governo, eles desenvolveram um projeto semelhante a esse? Eu acho que alguns países do norte da Europa, o pessoal vive muito lá, o Oriente, muita gente vive mais, e também adotou uma ação desse tipo. Como é que eles? Não sei se você tem essa experiência compartilhar. O que é interessante é que na maioria das vezes a gente acaba buscando as informações fora do Brasil. E uma coisa que é interessante é que o Agita São Paulo virou Agita Mundo porque eles vieram buscar na nossa experiência o que eles poderiam fazer. A única coisa que tem é que a consciência deles é outra. Então, assim, eles começam a fazer o quê? Fazem mais atividades físicas, porque eles sabem que vai ter melhoria, porque eu vou ter menos gente internada, porque eu vou ter menos gente faltando. Então, isso acontece muito. Diante de um ambiente de trabalho, realmente isso é algo conflitante, é uma coisa que nos deixa bastante preocupados, né? Mas eles têm feito muitas atividades e a consciência, palestras diversas, trabalhos diversos dentro da instituição, aonde o que era teoricamente, né, obrigatório para a instituição, eles fazem, e a consciência para que as outras pessoas venham a desenvolver também. Mas teve alguma ação governamental, como foi o exemplo de Sorocaba. Você vai para algumas cidades do mundo aí, você tem toda uma área. Tem muitos locais que tem ciclovias maravilhosas, que tem as próprias academias, a gente não vai muito longe. É o que eu coloquei, os facilitadores. Você tem facilitadores que o governo pode fazer para isso. Nós tivemos um trabalho que o Selafisques fez, né, um tempo atrás com a Petrobras. Nós fomos contratados, obviamente, não foi uma coisa especificamente do Agita, mas nós fomos contratados pela Petrobras para fazer um trabalho de avaliação de todos os brigadistas, aqueles que deveriam trazer a segurança, e a partir daí, o que nós conseguimos? A própria Petrobras colocou uma academia dentro das suas instituições, e aquele que não podia ficar lá, eles ainda tinham um valor que eles podiam pagar a academia fora, porque eu moro muito longe, era mais fácil na academia fora. Então, algumas, como foi muito bem colocado, algumas cidades, algumas empresas conseguiram colocar, e algumas outras empresas têm a ginástica laboral, que é o simples, o simples entre aspas, né, que para todo mundo no setor, entre o professor, e o professor acaba fazendo atividade com essa população. Mas muitos países têm sim alguns auxílios governamentais, né, ou até mesmo da própria empresa que conscientizou-se e precisa daquilo enquanto convívio, inclusive, dos seus funcionários. Quer voltar para Marília também, que estava fazendo a pergunta, por favor, pessoal, equipe de Marília. Som, está legal. Está ouvindo? Está ótimo. Sim, agora. Bom dia, primeiramente. Nós vimos alguns
governos, prefeituras, realizando realmente ciclovias, pistas para caminhada e colocando alguns aparelhos até para exercícios físicos, né? Só que assim, a gente observando acaba vendo o pessoal de terceira idade, principalmente, realizando as atividades físicas nos aparelhos de forma incorreta. Eu queria a opinião da Rosângela em relação a isso, porque ao invés de você estar trabalhando de forma correta, estar se beneficiando com saúde, está se prejudicando. Eu queria saber a opinião dela em relação a isso. Na verdade, foi a primeira pergunta que eu fiz. O governo acho que tem responsabilidade por 3 coisas, são os facilitadores: horário, local e orientação. Senão não vai adiantar. Então, uma coisa bastante interessante, a gente tem visto, sim, enquanto as pistas de caminhadas e as ciclovias, ótimo, porque é uma coisa que você faz sozinho. Esses aparelhos que estão sendo colocados em alguns lugares, eles estão tentando viabilizar, mas faltou quem? O profissional, ou, de repente, colocar uma orientação muito bem feita do lado de cada aparelho. É lógico que vai ter pessoas que vão olhar aquilo lá e não vão conseguir ler, mas não faça por escrito, coloquem as figuras do bonequinho se mexendo. E o interessante seria, assim, o fato de termos profissionais da área de atividade física e fisioterapia junto com essas pessoas para fazer. Eu sei que tem muitas unidades básicas de saúde, muitos postos que o seu agente de saúde junto com a enfermeira que vai fazer essa atividade. Então, essa orientação ela é extremamente importante, sim. Por isso que a gente fala muito nas parcerias. Então, de repente, uma faculdade de educação física pudesse ser contatada para conseguir, é lógico, vai falar, mas ele é aluno, não pode. Mas os famosos estágios que inicialmente poderiam ser utilizados junto com o professor coordenador e vários alunos junto. E, de repente, a gente conseguindo criar essa cultura para que a gente consiga, então, contratar um profissional. Nós temos aí, por exemplo, na Prefeitura de São Caetano, dentro dos postos de saúde, das unidades básicas de saúde, nós temos professores contratados já. Nós temos uma professora contratada. Eu sei que em Ribeirão Preto nós tínhamos uma professora dentro do HC de Ribeirão Preto, fazendo atividades físicas. E muitas vezes uma coisa que a gente tem utilizado muito, dentro do ambiente aí administrativo, muito professor de educação física e fisioterapeuta formado foi para a área administrativa. Então, numa pesquisa dentro dos próprios profissionais, você encontra um profissional capacitado a fazer isso, e aí a gente faz o famoso, enquanto não dá para contratar oficialmente, a gente faz o famoso empréstimo. Então, conversar com a coordenação dessa pessoa e redirecioná-la a alguns tipos de atividades até que a gente consiga, que uma política pública de saúde consiga contratar, então, um profissional da área que possa realmente desenvolver essa atividade na sua plenitude. Marília, não sei se foi... Respondi? Não, só isso. Eu queria comentar que nós há 2 anos já realizamos o Agita São Paulo aqui na instituição. A gente ainda tem um pouco de restrição com alguns funcionários, né? Mas realizamos também ginástica laboral de forma setorial em alguns lugares com o nosso fisioterapeuta. E assim, a gente percebe que nós já temos algumas melhorias, né? Não temos dados ainda para poder passar, mas que isso já é realizado aqui na instituição e a gente vê que realmente tem grandes benefícios. Uma coisa interessante, quando você fala em melhoria e vocês não têm dados para nos retornarem, vocês poderiam, às vezes não precisa fazer aquela avaliação toda, né, elaborada, vocês poderiam simplesmente começar a verificar a parte de pressão arterial, de glicemia, de faltas desse indivíduo no ambiente de trabalho, eu não fui hoje porque eu estava com dor de cabeça, estava com a enxaqueca. Começar a quantificar isso numericamente, simples, né? Como é que anda o colesterol? Então pedir para que essas pessoas no seu check-up natural do dia a dia tragam para vocês. E vocês conseguem quantificar, nossa, depois que esse indivíduo começou a praticar as atividades aqui conosco, ele não faltou mais, ele não teve mais aquelas famosas dores diante
do local de trabalho, ele teve uma pressão arterial mais estabilizada, uma glicemia mais controlada. Então vocês têm sim, além da prática de atividade física, dos famosos questionários que a gente tem no site do Agita, que é o IPAC, que é o Questionário Internacional de Atividade Física, né? Que tem lá no site disponível papel e caneta, é algo que não é tão caro, que dá para todo mundo fazer. E além disso, vocês têm a possibilidade de verificar pessoa a pessoa. Falar, nossa, hoje em dia eu me sinto melhor do que há 5 anos atrás, quando eu não fazia atividade nenhuma. Então o depoimento, o observacional é o melhor instrumento que a gente tem, né, para avaliar essas pessoas. Mas quantificar com números seria ótimo também para a população de vocês. Isso que eu falei, talvez faltasse da nossa área da saúde, junto com o trabalho, o médico de trabalho, realmente quantificar isso, porque aí o gestor, ele é muito mais fácil de ser convencido pela ideia. Porque ele vai olhar números, ele vai querer olhar resultados, o médico de trabalho poderia ter essas informações junto com um programa como a Agita São Paulo. Claro. Por quê? Senão é muito difícil convencer quando é muito subjetivo isso. Porque todo mundo sabe que é bom, mas o quanto é bom, e o como, quanto, de que jeito que isso é bom, né? Então é uma coisa que a gente tem que realmente levar em consideração, mas se cada serviço começar, mesmo que pequenininho, lá no seu serviço, mesmo que pequeno, começar, nós tínhamos 15 funcionários que faltavam assim horrores. Olha, hoje nós temos 2, mas são os que não fazem atividade. Isso, você mostrar exatamente isso. Entendeu? Então assim, olha, e marcar mesmo, né? Nós paramos para fazer a ginástica laboral, como foi lá o exemplo de Marília, né? Então nós fazemos 3 vezes por semana, ou todos os dias, tá? Fulano não adere, não precisa falar para ele, anota no papel. Fulano não aderiu, não sei quem parou de vir, não sei quem não aceitou mais. Só que nesse setor que todo mundo faz, esse setor tá tendo um trabalho um pouco diferenciado, ninguém reclama de dor. Se é dor é porque dormiu de mau jeito e não porque a dor se estabeleceu. Então algo nesse sentido. E pedir os exames, acho que todo mundo faz exame periódico, se não faz tem que fazer, né? Tem que dar um jeito. Mas assim, verificar a pressão arterial dessa turma para ver a famosa hipertensão, né? Verificar o diabetes, que aparece do nada. A mulherada verificar a osteoporose, que ninguém sabe que tem, ela aparece, quebrou e deixa a pessoa impossibilitada. Então a gente ter números, né? Como o doutor bem colocou e o rapaz de Marília colocou muito bem, número. Então assim, coloquem, as pessoas façam as planilhas, papel, não tem computador, não tem dinheiro, não tem problema, põe no papel, o famoso caderninho que vai para toda sessão que vocês forem fazer. Que aí vocês têm o nome da pessoa, vocês têm a prática dessa pessoa e as queixas. Que aí vocês conseguem, inicialmente, lógico, se tiver a possibilidade de fazer uma publicação, de conseguir mandar isso para uma revista científica, para a comunidade científica ter esses dados, ótimo, melhor ainda. Porque a gente fortalece não só o nosso serviço, mas o serviço do outro também. Mas enquanto não tem isso, vamos fazendo pequeno para que a gente consiga, então, desenvolver melhor. Outra coisa que eu queria perguntar antes de passar depois para o Barretos, normalmente as atividades físicas nós estamos discutindo muito no adulto, mas a criança, o adolescente, eles têm essa atividade na escola, em algum momento vai isso na faculdade e depois some. Como é que pode ter continuidade isso? Então, a gente tem uma parte do Agita que a gente chama de Dia da Comunidade Ativa, que é o Agita Galera. Então, nós conseguimos, né, depois de muita luta, colocar no Diário Oficial. Então, em Diário Oficial, última sexta-feira do mês de agosto, é o Agita Galera. Então, nós conscientizamos a criança a falar para a vovó, para o vovô, para o pai e para a mãe. Só que o grande problema é que com as mudanças do nosso dia a dia, as mudanças do ambiente, também estão fazendo as crianças pararem de fazer atividade e a gente vê muita criança obesa. Que aí ela fica obesa e acabam deixando de fazer atividade e aí fica um adulto, então, obeso. Uma coisa que a gente vê no Agita muito facilmente é o estímulo que nós temos em casa. Se meu pai é ativo, eu tenho 2 vezes chance de ser ativo. Se minha mãe é ativa, eu tenho mais 3 vezes chance de ser ativo. Pai e mãe ativos são quase 6 vezes de chance dessa criança ser ativa. Isso é dado científico comprovado. Então, o que a gente precisa hoje em dia é estimular. A criança, ela acaba sendo um dos nossos focos
para que ela estimule a família e para que ela se mantenha ativo no decorrer da vida. Você fala que a criança, o idoso são os dois polos que acabam fazendo atividade, o adulto não. O adulto está numa atividade mais específica do trabalho, do dia a dia, que a gente só consegue motivá-lo a partir, infelizmente, quando aparece alguma doencinha que ele precisa fazer atividade, que o médico, você sabe muito bem, fala ou faz ou não dá, ou morre. Então a gente tem que, antes disso chegar, a gente conseguir chegar nessa população prevenindo. Equipe de Barretos, bom dia, pessoal de Barretos. Pergunta? Bom dia, doutor Sadal. Bom dia, professora Rosângela. Eu gostaria de saber se, para recomendar atividades físicas leves e moderadas, é necessário obrigatoriamente uma avaliação cardiológica e realização de exames, ou se a avaliação de um educador físico ou de um fisioterapeuta já é o suficiente. Bem, a sua pergunta é extremamente importante. Nós temos aí muitos dos médicos que falam que você tem que fazer um eletrocardiograma, que você tem que fazer uma bateria de exames antes de fazer atividade física. Antes de fazer exercício físico, sim. Principalmente se a gente pegar uma pessoa da população que nunca fez nada. Agora, a atividade física, lembra? Qualquer movimento corporal realizado pelo corpo com gasto energético, levantar da cama, escovar os dentes, varrer uma casa, limpar uma casa, é a atividade física. Então, se a gente for falar de atividade física de leve a moderado, que é para saúde, um professor de educação física, um fisioterapeuta pode indicar essa atividade física, sim. Se tivermos a possibilidade do médico estar junto, ótimo. Mas eu vou chegar para essa pessoa e vou falar assim, olha, você não vai fazer atividade porque você não tem a liberação do seu médico. Eu acabei de perder e eu mato ela daqui a alguns meses, porque eu acabei de perder essa pessoa. Então, assim, nós temos que tomar cuidado se a pessoa for um hipertenso crônico, se a pessoa tiver doenças aparentes. Mas se a pessoa é uma pessoa aparentemente saudável, que faz as suas atividades normais de vida diária, independente, e ele faz uma atividade, uma avaliação com um educador físico, uma avaliação com um fisioterapeuta, e não aparece nada de exageros. Se aparecer um exagerozinho, a gente sempre vai falar, opa, vamos dar uma olhadinha ali, vamos passar no médico para ver o que é isso. E outra, o indivíduo também não vai fazer uma atividade exaustiva, ele vai fazer uma atividade leve a moderada. Agora, não vamos começar hoje para correr a São Silvestre amanhã. Então, nós temos que tomar um certo cuidado com os exageros. Dá para fazer? Vamos caminhar 10, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, não vai fazer com que o indivíduo passe mal. Mas se ele já é um indivíduo que passa mal direto, aí a gente tem que ter, lógico, o auxílio do médico para trabalharmos mais seguramente. Mas os dois profissionais que foram citados, o professor de educação física e o fisioterapeuta, têm plena possibilidade de falar para que indivíduo pode ou não pode fazer determinadas atividades físicas, tá? Sempre, lógico, sem aquele treinamento exaustivo. Bem, Barretos. Era só isso, muito obrigada, doutor. Outra pergunta de outra instituição. Fátima, você viu bem, então, arrumar a casa, varrer a casa, lavar a roupa, é muito bom. Vou falar isso para minha mulher e vou tirar os empregados de casa. Outra pergunta de Barretos, Marília, Jaú, Piracicaba, própria FEOSP. Nós temos Santa Fé, Carapicuíba, Provisão, Santa Casa Itapeva, Mococa, Mogi Mirim, Santo Amaro, Votuporanga. Uma outra pergunta para a professora sobre o Agita São Paulo. Eu acho que se não tiver mais perguntas, nós vamos estar encerrando a sessão agora sobre o Agita São Paulo. O programa Agita São Paulo, eu acho que é a terceira vez que ele volta para o EducaSUS, é um programa importante e mostrou várias experiências de várias instituições. Na época, Sorocaba, que estava em videoconferência conosco, mostrou a experiência deles, foi uma experiência muito rica. E uma coisa que eu entendi desde o início do EducaSUS, quando o Dr. Vitor Matsudo veio aqui, é que além de uma ação pessoal que precisa de ter a vontade individual para que o Agita, para que a pessoa se beneficie de um exercício físico ou de uma atividade física, as ações governamentais elas criam facilitadores, Sim. assim como a ação da empresa também. E era realmente difícil,
nós temos documentação, nós temos trabalhos mostrando que a empresa vai se favorecer quando o seu funcionário é saudável. E não só quando o funcionário é saudável, mas ele é funcionário saudável por longo tempo nessa instituição. E esse programa do acho que Agita São Paulo, que começou, teve agora transformando em Agita Mundo, que o Vitor Martins veio anunciar, eu acho que é um trabalho importante. Não só viver por mais tempo, mas também com uma boa condição de qualidade também. Com certeza. Acho que esse projeto vai voltar novamente para uma nova discussão. Provavelmente, nós temos a parte só direcionada à empresa, que eu acredito que seja uma coisa de inquietação da maioria de vocês. Então, o Agita relacionado à empresa, provavelmente a gente já tem novas datas já para a gente conversar. E aí uma das propostas, então, que eu vou colocar para o grupo lá é para a gente trazer a apresentação de empresa, que fala de todos esses subsídios teóricos para falar, olha, não, mas segundo a Agita São Paulo, no estudo tal, feito com tantas pessoas, eles tiveram resultados sim. Isso é importante. Então nós temos a apresentação especificamente de empresa que dá para a gente trazer sim. Vocês têm um site na internet? Temos, que é o www.agitasp.org.br. Tá ótimo, lá tem essas informações e tem também esse protocolo. Tem o IPAC, que é o Questionário Internacional de Atividade Física. Tá ótimo, acho que está bem esclarecido para todos. Eu queria agradecer a todos que estão em videoconferência, o Governo do Estado de São Paulo, a Secretaria de Saúde que está patrocinando o projeto EducaSUS e a FEOSP que tem a coordenação do projeto EducaSUS. Obrigado a todos, até amanhã, até outro dia, semana que vem. Até. Tchau, obrigada.